Já viu essa história? Não. O cara compra um macaquinho, aí ele vai alimentando esse macaquinho, andando com ele no ombro. Quando você vê, ele virou um King Kong e está em cima de você. Ele está se alimentando de você, te esmagou e já era. A droga é isso, né? A droga é isso aí. Deus A droga é o macaquinho no ombro. Você é louco. Boa tarde, bom dia, meu povo amigo, meus companheiros. Eu quero agradecer a todos vocês que já nos deram uma boa audiência de arranque nas memórias do Jorjão, nas memórias de um ex-gangster, aqui o novo quadro do canal. Muito obrigado em nome do Lucas Guimarães. Muito obrigado a todos. Boa tarde, bom dia a todos. Gratidão pelas visualizações e estou muito feliz. Eu também nesse fato. Porque, gente, nós passamos um tempo aqui, eu estava até falando antes de começar aqui, que se deixar, passa meia hora, parece que foi 10 minutos. A outra vez você viu o jeito que foi, né? Então a gente tem que ir dosando, falei para ele aqui também, para não soltar tudo os cartuchos nossos, que senão também... Bom, meus amigos, eu só quero pedir uma coisa encarecidamente. Se você gosta do nosso conteúdo, se você gosta do que nós estamos desenvolvendo, pelo amor de Deus, curte o vídeo, se inscreve no canal, vai lá, dá o joinha, se inscreve e compartilha com todo mundo, porque daí o YouTube vê a importância do que nós estamos fazendo e o canal cresce, a ideia cresce e nós podemos seguir com esse projeto, certo? Faça isso que não custa nada e vocês nos ajudam muito. Bom, agora é com você, Jorge. É comigo. Por onde você quer começar? Hoje eu vou começar a contar a história da época de 92, foi o ano em que meu pai... Começar do começo, né? Do começo, do ano em que meu pai faleceu. E nesse ano eu passei por várias coisas assim. Separei da minha primeira mulher, meu pai faleceu e eu morava, na época estava morando em Bandeirantes, no Mato Grosso do Sul. Então ali já tinha um pouco das carreiradas, corrida de cavalo e tal. Aquela vida bem do campo. Aquela vida do campo e tal, mas o pessoal rolava uma aposta, lá tinha um clube de laço e tal. Aqui também em Santa Fé já foi forte questão de aposta, Então, pife-pafe, jogo de pôquer, clubinhos. Isso tinha muito. E o pessoal investia muito ali nas carreiradas de cavalo, assim, principalmente o pessoal da turma dos mineiros ali da Boca da Onça, que o pessoal fala estrada da Boca da Onça. Tinha uma pista que era para fazer a carreirada. E na saída de Bandeirante tinha o Clube do Laço, onde era realizado os tiros de laço e as festas, né? De vez em quando tinha baile, churrascada, festa beneficente. Mas nesse ano também teve uma campanha política de um cara que era um grande amigo do meu pai, que já se encontra em outro plano, já desencarnou, que é o Cândido, foi prefeito. E na campanha dele, eu lembro que nós pegamos do meio para o fim. E eu, com um grande amigo, que é o médico, doutor Iruí, um gaúcho, foi candidato a vereador, eu me enganjei na campanha dele. E foi assim, nós pedimos voto, saímos na cidade, eu e meu irmão tínhamos uma Kombi que ficou de herança do meu pai, a gente carregava gente nessa Kombi, a gente fazia a bagunça na cidade para fazer a campanha, divulgar o nome do Cândido, do Iruí como vereador. Hoje o Iruí mora no Mato Grosso, lá em Sorriso, ele é médico, clínico geral, e eu lembro que foi uma campanha acirrada, cidade pequena, 3 mil e poucos habitantes, rapaz, nossa... nego com revólver na cintura, faca e tudo. E eu voto pra fulano, eu voto pra ciclano, era aquela briga danada. E nesse meio tempo eu escapava, ia lá pra Caixa d'Água. Caixa d'Água lá em Bandeirante era conhecido como... Tinha 5 zonas lá. Embaixo dessa caixa, onde distribuía água da cidade, era 5 zonas. Então o pessoal bebia água dali. Água da zona. A caixa d'água era lá. Você cantava assim, ó. Isso. Convidei a comadre Sebastiana pra tirar uma foda na minha cama. Ela vem com uma foda diferente, querendo morder o pau da gente. Era mais ou menos... Tinha um louco na internet aí, que eu gosto dele, que chama Wade Petrópolis.
Aí ele cantava essa música. Que era uma paródia do Jackson do Pandeiro. Aí, ó. Rapaz, e nesse meio tempo aí, Lucas, meio a diversão e meio a campanha política, tudo. Cara, a gente fazia tudo que tinha que fazer e ia parar lá. Toda noite. Tinha que comer, né? Tinha que, Tava sem comida. Tava desnutrido. Então, e, cara, por incrível que pareça, ali eu conheci os policiais, civil e militar, conheci os políticos, conheci empresários da cidade, tudo na caixa d'água. Entendeu? O pessoal saía, onde que eu encontro? Caixa d'água. Entendeu? Então... Nunca saiu tiro lá, né? Saiu, tiro, facada, eu socorri esfaqueado. Puta que... Entendeu? Já saiu tiroteio. Entendeu? Já teve época de eu estar dentro do quarto e o pessoal tá trocando tiro fora lá fora. É rojão, não, pera aí, só, bala, só, fica de boa. Então, pode continuar. Então, o acontecimento. Então essa campanha foi rolando e foi se acirrando e quando chega em final de campanha... filho. Você já não estava... Na época era 6 meses de campanha. Era 6 meses de campanha. Agora é pouquinho, na época era... Isso. Você chegava na casa do candidato, a casa do candidato já não era mais do candidato. Era de todo mundo. A casa era de todo mundo. Todo mundo entrava, não, eu preciso de um saco de arroz, uma caixa de remédio, né? E o cara tava ali. As campanhas eram desse jeito. E nos últimos dias você já não dormia. Era tipo 15 dias sem dormir, tomando café. Amanhecia uma notícia na cidade, era uma notícia plantada, era uma panfletagem que você fazia, já verdade. Amanhecia uma fofoca. E eu achava gostoso fazer aquilo. Eu achava bom, assim, era uma coisa, pra mim era uma coisa que me entusiasmava na época, entendeu? Um hobby, era e eram amigos meus, né, cara? Então, e a vida de cidade pequena era isso mesmo. Então, aí chegou no dia da campanha, os dois candidatos ganharam a campanha. O Cândido foi eleito prefeito e o Iruí, o vereador mais votado. Aí nós reunimos num bar para comemorar e sentou eu e um outro amigo, Luizinho, sentamos junto e começamos. Tomar. Chegou uma hora que eu perdi a noção, não lembro. Aí eu e ele ficamos tão bêbados. Até hoje você não lembra de nada? Não lembro de nada. Eu e ele, eu lembro que no outro dia nós acordamos na casa do Iruí, que era médico, foi candidato a vereador, ganhou, e ele nem levou para o hospital, não levou a gente para o hospital, levou para a casa dele, colocou na cama dos filhos dele e um soro em cada um. Nós tínhamos entrado em coma alcoólico. Você tá louco. Entendeu? E aí amanhecemos cada um com soro na veia. Quando acordamos, eu olhei pro Luiz, o Luiz, o que nós estamos fazendo aqui? Falei, cara, eu acho que nós bebemos muito aí. E acordamos e tudo, aí passei o dia na casa do Luiz, tomei café da manhã, e ele já me deu um outro remédio pro fígado e tal. E o cara era amigo mesmo, entendeu? Era o cara que ia caçar perdiz lá na chácara que a gente tinha, no sítio. Era da família. Era o cara da família, porque quando a gente precisava, entrava no hospital com emergência, ele já encaminhava direto e já atendia direto. Era o cara da família. Era o médico da família, companheiro. E companheiro de todos os amigos ali. Ele é o cara da cidade. Era um cara super popular e era um cara bom de coração. Ganhou estourado, então. Ganhou, foi o vereador mais votado. Então. Então, mano, uma cidade de 3 mil... Chegou 3 mil habitantes. Não, ele não chegou. Numa cidade de 3 mil habitantes, ele teve 300 e poucos votos. 10% do eleitorado votou nele. Entendeu? É só de hospital? Pois é. Então ele... E o Cândido também, um grande amigo, cara. Um grande amigo do meu pai. O irmão dele, o Cícero Avelino de Souza. Cícero Antônio de Souza, foi deputado estadual várias vezes também pelo Mato Grosso do Sul. Oi. Muito amigo do meu pai. Muito amigo do pessoal de Bandeirante ali, né, cara? O pessoal de Bandeirante tinha a família, o Chico Bandeira foi era o pai do Cândido, o pai do Cícero, ele foi o cara que fundou praticamente a cidade de Bandeirante. Por isso que chama Bandeirante, por causa do Chico Bandeira. Então, o pessoal era muito... E a política era acirrada, bicho, você não...
A reunião era em cima do... Não era nem os pequenos comícios, né? Porque Sim, palanquete. era uma mesa, um palanquetinho, o cara subia na mesa, todo mundo debaixo de uma árvore e reunia aquela... Aqui já foi assim. Então, Aqui reunia você aquele também monte foi de assim. gente e ali o pessoal falava e tal, e a gente assistia. E é uma coisa que atraía, me atraía. E eu gostava disso. Passou a campanha, tudo, e aí eu continuei levando a vida noturna, porque eu já tinha separado da primeira mulher, peguei aquele período solteiro, e um solteiro... Você estava com quantos anos? 22 para 23. Você começou quando, vida noturna, essas coisas? Sair, Vida noturna, que eu comecei a sair com 16 anos, mas eu parei 2 anos quando eu casei com a primeira mulher. Então você estava vivendo um pouco que você não viveu quando você estava molecão, né? Isso, aí eu já estava assim... Finalizando 92, eu estava já levando essa vida noturna e já estava no álcool, que eu já fumava. Eu já fumava, estava bebendo muito, era cerveja, todo dia, cerveja e zona, cerveja e zona, cerveja e zona. Todo dia, cara, eu era assim, funcionário que bate cartão, chegava na zona e batia o cartão. Entendeu? Quando você não ia, eles ligavam. Quando você não ia, você chegava lá, pô, você estava doente, aconteceu alguma coisa, que o pessoal perguntava isso. Entendeu? E era essa a vida. Aí nós começamos a falar, não, Bill, começamos a enjoar ali do pouco das mulheres, né, cara? Já conhecia tudo. Aí, vamos lá pra Camapuã, que é próximo. Puta que pariu, você tava longe pra cacete, deu Camapuã na minha puta que pariu. Então, de Bandeirante a Camapuã são 70 quilômetros. Mas daqui é... não, mas aí a gente juntava ali um grupinho, Nossa Senhora. rachava a gasolina e todo mundo pra Camapuã. Quanto tempo vocês demoraram com as estradas boas lá? Rapaz, é mais ou menos 1h30. Puta que pariu. Entendeu? E aí a gente dormia em Camapuã, né? Também? Aí vinha no outro dia. Tinha vez que eu ficava com alguma mulher lá em Bandeirante, a mulher falava, meu pai trabalha numa fazenda e tal, eu queria visitar. Você podia me levar? Eu falava, não, eu vou te levar. Pegava, põe a mulher no carro e levava. Aí ela apresentava lá pro pai dela como genro e tal. Você corria? Não, eu pegava e fazia. Eu ia ser o genro naquele momento, né, cara? Pra deixar ela feliz. Entendeu? Aí a vida rolava desse jeito. E foi andando, passou isso em 93. Eu tô com 2000 na cabeça. Em 93 foi o ano que eu viajei toda aquela região. Conheci tudo que tem em volta de Bandeirante, Poço São Pedro, Boca da Onça, o Rio Pinhé, que é a estrada do Pinhé, que é a antiga estrada de Camapuã, é uma estrada de terra que ligava a Camapuã. Então sempre, nesse lugar sempre tem vilarejos. Eu fui conhecendo tudo, pescando, caçando. Igual a palma da mão, então. Ali eu conheço igual Cabeceira da Pedra, onde nasce... É afluente do Rio Paraná, aqui do Paraná. Cabeceira da Pedra nasce o Servo, que encontra o Rio Pardo, que cai no Rio Anhanduí, que depois vem aqui em Presidente Prudente, São Paulo, desaguar no Rio Paraná. Eu conheço isso igual a palma da minha mão. Passando pescando, passando viajando. Tem vida política também. Também. Depois teve outras campanhas que eu passei, que futuramente nós vamos falar sobre elas. Que legal. Entendeu? Mas, cara, foi... Você gostava, então, também um pouco do meio do mato, daquele ambiente Não, eu fui um caçador, eu fui um cara que fui criado com arma. Na época, assim, a legislação de arma não era uma legislação tão rígida. Eu, com 9 anos, eu andava com a calibre 20 caçando. No meio do mato, espingarda calibre 20. Ô, gente, mas olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Sou muito mais novo que o Jorge, tem idade do meu pai, 53, né? Isso, 53 anos. Só que é uma coisa aqui importante pra vocês entenderem. Estou com 26 anos, sou de 97. Perguntem pros seus avós, perguntem pros seus tios mais velhos, perguntem pros seus pais. Porque o Jorge... Ele é uma pessoa, apesar dele ser russo, vai ter um momento dele contar as origens descendente de russo. Vai ter um momento dele contar a origem da família, avô e coisa, uma parte mais pessoal até. Mas ele é um homem de sítio, ele é uma pessoa original de sítio e tudo mais. Minha afinada avó, meu avô também, mas essas histórias mais da minha avó Tereza, o pessoal conta.
era onça em volta da casa, era sucuri em volta da casa. Então, a arma de fogo, tanto que nós não estamos falando, pessoal aí que gosta de jogo de tiro, que gosta de coisa, nós não estamos falando nem de que hoje é famoso de 12, nós estamos falando de Winchester, nós estamos falando de boio 28. Boito 28. Isso. Nós estamos falando essa calibre 20 era boito. Era boito? Era boito. Nós estamos falando de arma de caça, até que naquela época, galera, o pessoal matava, mas também não judiava, comia carne de caça. Eu não sei o que é carne de caça, muitos de vocês não sabem. Cortar o rabo do jacaré para comer a carne do jacaré. Então nós estamos falando coelho, carne de coelho, matar coelho, tatu, nego matava também com carne de perdiz. Então, gente, nós estamos falando de um outro Brasil, de uma outra época, e o pessoal andava armado, mas não era igual hoje que andava armado para dar um tiro, para roubar o celular, a aliança, o telefone. Andava armado porque precisava. Então era o risco de vida, às vezes por questão animal. O hospital não tinha tanto hospital, não tinha polícia, não tinha socorro. Ali o sítio da cidade era 12 quilômetros, até uma chegar picada lá, de cobra você estava morto, morreu. Se fizesse torniquete, perdia o membro, né? Perdeu o membro. Então nós estamos falando, gente, de uma época até que a legislação era mais frouxa, vamos dizer, porque quem tinha arma era para defesa pessoal e defesa contra bicho. Exatamente. E para sobrevivência, porque muitas vezes eu acho que você comeu a carne de caça para poder viver. Claro que eu comi, muitas vezes. Então é só isso, entendeu, galera? Ninguém aqui vai ter um momento da gente falar de outros assuntos, mas só para vocês entenderem que não é uma alusão e nem ele é um homem do tempo dele, então ele está contando a história dele. Ponto. É isso, andava com a calibre 20 e quando eu estava na cidade geralmente eu não ia armado, mas lá nessa época eu consegui comprar um 38. Que já era uma arma de porte pessoal. Uma arma de porte pessoal e era uma arma... 4 polegadas? 4 polegadas, um 38 Taurus, niquelado. Niquelado? Niquelado. E cabo de madeira? Cabo de madeira. Parecia aquele cabo do 357. Bonito. Então é uma arma muito bonita. E aí eu peguei e falei, popular, né? Muitos vão saber o que é. Isso. E aí eu não vou andar armado o tempo todo. Mas como às vezes meu irmão ficava para namorar, que depois se tornou noiva, a esposa dele, lá em Bandeirante, que é a Vera, e muito amiga minha, sou amigo da família, o pai dela. Manda um abraço para ela. O pai dela já desencarnou, um abraço para a Vera, Dona Odete, Michele, Zilo, Baixo, para todos aí. Pessoas muito amigas minhas, já dormi, já me alimentei na casa deles, me trataram como pessoa da família mesmo. Legal. Entendeu? Tenho muita gratidão por eles. Mas eles gostavam, de vez em quando eu levava minha arma, o pai deles tinha um arrendamento. E um dia nós pegamos uma garrafa de pinga nesse ano de 93, uma garrafa de pinga, e levamos e não sabia para que era essa garrafa de pinga. E o Zilo pegou e falou, tem um negócio aqui que não é desvendado ainda. E nós saímos com essa garrafa de pinga, eu com 38 na cintura e já joguei a 20 nas costas do Edson, que é o que tem apelido de Baixo, que é irmão do Zilo. Vixe, ele saiu com a 20 e eu com 38, e nós andando por dentro do riacho. Vixe, Maria. Por dentro do riacho. Ele falou, nós vamos desvendar. Ninguém sabe, só ele sabia. Sabia porque contaram, mas ele também não conhecia. Meu Deus. Nós andamos mais ou menos uns 2 quilômetros dentro d'água. Mas quando você não teve medo, não? Não. Quando nós tivemos a visão, Lucas, uma cachoeira de 35 metros, com 4 quedas assim, parecia degrau. E aí nós começamos a beber aquela pinga. Meu Jesus. E subimos nas pedras, cada um numa pedra. Nós em 4, cada um numa pedra e a água caindo nas costas. A pinga nem fez efeito. Gelado. Uma delícia de banho, cara. Descarregou tudo. Pensa num banho de descarrego, cara. Chum, né? Você esquece, a água das cachoeiras. Chum nas cachoeiras. E deu aquele banho, rapaz, nossa, foi uma experiência. Agora que eu olhei, pensa na visão, aquilo abriu, você tá andando no meio do mato assim, que você faz a curva no riacho e olha e sobe o rosto. Parece até ter um paraíso, isso, né? A sombra das árvores e a lua, o raio de sol entrando na cachoeira. Cara, que delícia. É uma coisa assim. Rapaz. É uma obra que prima de Deus. Só Deus, né? Só Deus para fazer. Então não era um mistério, ele queria te mostrar um tesouro mesmo. Um tesouro. Cara, quando nós olhamos aquilo,
imagina você, ninguém conversou com ninguém. Todo mundo ficou Extasiado. parado, olhando, cada um escolheu uma pedra e sentou embaixo d'água. Contemplando. E ficou contemplando aquilo ali, cara. Bicho, foi uma das visões mais lindas que eu tive na vida. Imagina. Entendeu? E nesse arrendamento, ele era de Furna, tinha muita morraria. Ui. Então, e essa cachoeira estava escondida. Ele tinha várias cachoeiras, ele tinha a cachoeira do Pedro Brechó. Por isso que eu falo, eu passei nesse meio tempo a conhecer isso como a palma da minha mão. Que eu andei para todo lado. O Iruí tinha um outro arrendamento também, que era o médico. Então a gente parava na ponte, ele falava, olha do lado da ponte aí. 80 metros de queda reta, sem pedra. É louco. E você passava com a ponte e a cachoeira já era aqui, ó. Oi. Entendeu? Se a ponte quebra... Deus me livre. Espero que não tenha quebrado até não, hoje. até hoje, pois é. Então, mas cara, uma natureza excepcional, assim, que eu tive a oportunidade de ter contato, de viver naquela época e que hoje eu não consigo mais ver. Imagina. A quantidade de chuva da época era outra época. A destruição do homem. O Zilo e o Baixo. E o pai deles trabalhava com desmatamento, eles tinham 4 tratores de esteira e tal. Então, por isso que eles arrendavam terra. Desmatava, formava, depois plantava, colhia e durante aquele tempo do contrato e aí devolvia para o dono formada de pasto. Ah, entendeu? Entendi. Eles obtinham... Era onde virava monocultura, era onde depois já não era mais aquela mata ciliar. Precisava desmatar para fazer o que para poder fazer pasto. agricultura e depois virar pasto. Entendi. Entendeu? Que muitos fazem, né? Infelizmente. A monocultura da cana, você sabe, né? Dá um dinheiro grande, dá muito emprego, só que arrebenta com o solo, porque isso queima para limpar, né? Queima. Queima muito. E ali teve um desmatamento também que tinha pessoas em Maneirantes assim que eu conhecia, que esse eu já não posso falar o nome, né, porque é melhor não. Melhor não falar, exatamente. Mas ele já pegava esses arrendamentos, pegava as leiras do desmatamento e cortava com a motosserra e pegava a lenha e vendia para padaria, pizzaria da cidade, entendeu? Os fornos a lenha. Os fornos a lenha. Então tudo isso fazia girar a economia da cidade, entendeu? E nós participávamos um pouco disso. Meu pai, ele plantou muita braquiária, plantou arroz, tentamos plantar feijão, mas não... Feijão tem muito o cervo, que é o viadinho do campo. Sim. Ele se alimenta muito do feijãozinho quando está brotando. Oi. É melhor do que broto o pasto feijão. Pro broto do feijão. É melhor do que o pasto para Se você quiser caçar o viadinho, entendi. Você bota lá, planta feijão, ele vai vir comer e você... É a espera dele. Tem uma carne boa? Tem uma carne boa? Tem uma carne deliciosa. Se for frita na banha de porco, maravilhosa. Carne branca ou carne vermelha? Não, é carne vermelha. Carne vermelha, mas é uma carne do sabor fora de série. O melhor carne do que do viadinho é só a paca mesmo. Paca é a melhor carne que tem. Que é outra carne de caça também. Outra carne de caça. Não tem uma carne, pra mim, no sabor, carne, qualquer uma carne, a de paca é a melhor que tem. Ué. Rapaz, é melhor do que qualquer tipo de carne, muito saborosa, super. É uma carne macia, suave e parece porco, mas é mais suave do que porco. Não pesa tanto, não é frango. Ela é uma carne que não é tão vermelha, entendeu? E é uma leve, carne então? E é leve, é digestiva. Tem uma digestão. Porque os caras falam que a carne do jacaré, se você entrar muito, para sair depois, o escapamento tem que estar preparado. Preparado, porque eu nunca experimentei a carne do rabo de jacaré. Mas você já não ouviu essa história? Já. Porque os caras vão lá, beleza, mata o jacarezinho. A gente também ninguém é santo, né? A gente sabe que tem, né? Mas o couro, às vezes, aproveita uma coisa ou outra, butinão, sapato, piriri, e só come o rabo. Eles falam que é uma carne saborosíssima. Saborosíssima. Só que fala que ele dá uma... Mas eu vou te falar uma coisa, Lucas. Desarranjada. Eu não sei hoje como que está esse tipo de mercado. Nunca comi também. Antigamente, o pessoal matava o jacaré, não era nem para comer a carne. Pra quê? Lá no Pantanal existiam os coreiros. Mas é o que eu tô falando, sapato de couro de jacaré, cinta, então, bolsa. Mas eles não faziam aqui no Brasil. Louis Vuitton. Eles matavam, eles mandavam tudo para o velho continente. Para França. Louis Vuitton fez muita coisa já com o tudo para França. E era ilegal, o pessoal, os coreiros, eles matavam à noite com 22, tiro no olho,
E para não fazer muito barulho e não espantar o jacaré. Não, e até porque para não machucar o couro, né? Exatamente. E teve uma época que o jacaré estava entrando em extinção no Pantanal. Vixe, hoje é uma coisa hoje é uma coisa proibido. Hoje é sério, o cara vai pra cadeia. E hoje o Pantanal é o seguinte, você andar 5 metros, você trompa em jacaré. De aqui da ano pra lá, você acha jacaré na estrada. Hoje? É. Mas não é perigoso, não? Rapaz, o jacaré não é perigoso, eu já tirei foto 3x4. Mas... Assim, eu e minha filha chegamos juntos. Mas então só se ele hoje tiver... virou praga. Hã? Hoje virou praga, então. Hoje virou praga. E hoje, assim... Só que ele não come bezerro? Não, ele come peixe. Come peixe? Ele se alimenta de peixe. Então... Por isso que fala assim, rio que tem piranha, jacaré lá dá de costa. Mas que ele come a piranha. Ele come os outros peixes, ele se alimenta muito de peixe. Se comer a piranha tá bom, porque... E... Assim... Era uma outra época. Sim. Mas voltando assim... Sim. Naquela convivência da cidade, tudo foi passando o tempo e eu vivendo na farra, né, cara? A gente tinha leiteria, tinha 70 vacas de leite, tirava mais ou menos uns... Ele era retireiro, então? O quê? Retireiro de vaca, de coisa, chacareiro. Chacareiro. Meu pai tinha essa chácara, eu morava na chácara, era 12 quilômetros na cidade, então o que a gente fazia? Ia pra cidade. Como tinha que acordar 4 horas da manhã para tirar o leite, e a gente já tava lá na zona meia-noite... Entendeu? Eu pegava e falava, vou fazer o seguinte, deixa eu ficar aqui até 4 horas, que eu já desço, Você morou na zona. Morava lá. Você morou na zona. Eu descia e tirava o leite, e aí já deixava pro leiteiro passar e pegar. Então, cumpria com a responsabilidade de entregar o leite, tinha renda mensal, e essa renda que mantinha, eu dividia com meu irmão, ele gastava como ele gastava e eu gastava. Sustentava a farra, a mulherada, a cerveja, a carne assada. Colocou pão na mesa de muitas crianças. Então, é isso aí. Mas assim. Só que você não engravidou ninguém lá, hein? Não, assim, na época. Você é louco, cara. Isso na década de 80, quando estava começando a se falar em AIDS, meu pai ele orientava. Eu tive um pai muito presente, muito bom e muito comunicativo. Então ele, com relação à sexualidade, a gente teve conversa assim desde criança, e ele sempre teve orientação sobre camisinha, como se proteger. Você já usava lá atrás dele? Opa! Eu quando fui pra zona a primeira vez eu já fui usando camisinha. Você sabe que muita gente... Entendeu? Ó, meu avô já tá morto. Fica só entre nós. Sim. Não vou cortar, não. Meu avô teve gonorreia, cara. Eu também tive. Por quê? Eu também tive. Com 22 anos eu tive, porque eu acreditei, né, cara? Mas zona ou namorada? Na zona, mas é o amor da zona. Sim. Não, mas você sabe o que eu tô falando? Não, mas ela não sabia que tava, porque tem um período de incubação. Não, sim, mas eu não tô julgando nada. Você sabe o que eu tô falando? Pergunte meus amigos e minhas amigas, pro vovô, pro pai mais idoso aí, se ele sabe. Eu não tive gonorreia, tá, gente? Mas vocês vão pesquisar um vídeo do Agildo Ribeiro, aquele humorista, que ele fala que o médico enfiava um tubo chamado biliquê lá no negócio. Não, eu já não precisei disso. Não precisou do biliquê? Não. Que mais diz que pra mijar tem vários, tá tem vários tipos, eu não deixei chegar nesse ponto. A velha guarda da Portela chegava nisso, viu? Tinha que enfiar uma agulha lá, galera. Uma agulha quente e tal, exatamente. Que era conhecido como gonorreia de gancho, que o pessoal falava. E eu, quando vi que começou a doer para urinar, eu cheguei no Iruí mesmo. Me fudi. Falei, Iruí, o seguinte, eu tô mijando e tá doendo. Ele falou, deixa eu ver aí. Aperta aí. Saiu um pontinho amarelo, ele pegou e falou... 6 benzetacil. Um dia sim, um dia não, Ele falou, você sabe o nome disso? Gonococa. Eu peguei e falei, não. Ele falou, isso aí chama blenorragia. Eu falei, como assim? Ele falou, pra você é gonorreia. Entendeu? Então ele mandou tomar 6 benzetacil, um dia sim, um dia não, tomava um. Foi o ciclo de benzetacil que eu tomei. Eu acredito. Entendeu? Eu só saio com você. Aí, esse aqui, gente, devia ser daqueles que chegavam na zona. Eu duvido você não falar assim, amor,
Eu vou tirar você dessa vida. Eu juro que era o seguinte... Você falou? Não. Quer tirar ela dessa vida? Eu nunca falei isso. Que eu escutava assim. Às vezes eu chegava, começava a tomar uma cerveja, e a mulher chegava no ouvido e falava, se você ficar até meia-noite, eu vou dormir com você. Mas daí todo mundo metia pica nela. Não tem problema, eu era um comedor de sopa nesse dia. Mas eu tinha que fazer minha parte, né, cara? Porque ela pediu, cara. O quê? Pra mim dormir com ela. Entendi. Entendeu? Eu tinha que fazer a minha parte. Era um pedido que eu não a juventude, galera. Uma bosta. A juventude. O cara é louco. É louco. Então, aí o que acontece? Passou, foi passando. Tomava todas. Todas, não. E se eu te contar, vai ter história que nós vamos contar isso e vai, ó. Vai longe, né? Vai longe. Essa fase é longa. Por enquanto nós estamos só na bebida e na putaria. Entendeu? Por enquanto nós estamos em 93. 93. Faz tempo. Estamos em 93. Eu nem era nascido. Isso. Aí chegou, no final de meu aniversário, quando chegou no 93, minha mãe, eu tava lá, eu tava em Camapuã, num arrendamento. Camapuã. Num arrendamento. Figueirópolis. Figueirão, pra frente de Camapuã. Tinha um arrendamento já entre Figueirão, que era um arrendamento não, era a fazenda de um senhor que o pessoal tava fazendo uns açudes, o Baixo e o Zilo. E eu fui ajudar eles. E no dia do meu aniversário ele pegou um jiriquinho, que jiriquinho é um trator. Massey Ferguson 50. Puta que pariu. E ele colocou na última... É caro até o... então, e ele pegou e engatou na última marcha e eu fui ali atrás segurando no banco dele e pá, ele me levou para Camapuã. Cara, eu cheguei, encostei na rodoviária, o ônibus chegou, peguei o ônibus e vim para Campo Grande. Cheguei em casa, minha mãe tinha preparado, porque o meu prato preferido é feijoada. Minha mãe tinha preparado a feijoada para o meu aniversário, ainda cheguei para comer com ela. Rapaz, parece que tudo deu certo. Cachorro. E eu já tava no grau? Tava assim, meu dinheiro tava, meu aniversário é no começo do mês, então o laticínio, eu faço aniversário dia 3 de abril, o laticínio pagava lá pelo dia 5, dia 8 de abril. Tava para cair o dinheiro. Tava para cair o dinheiro, só que eu tava sem dinheiro, mas eu tava com um talão de cheque no bolso. Entendeu? Então, aí eu peguei e falei, mãe, eu vou dar uma saída aí. E peguei o... Tem que falar baixo, galera, porque esse cara é louco. Ele falava pra Marlene agora, no tempo das drogas, ele falava, amor, vou ali, já volto. Voltava assim, ó. Não, eu falava a verdade. Ela falava, onde é que você vai? Eu falava, vou buscar cocaína. Não, mas você não falava, eu vou ali. Vou ali e já volto. Vou ali. Quando ela não perguntava, tudo bem, mas quando ela questionava, eu falava a verdade. Eu sou o cara da verdade, Lucas. É verdade. É melhor ela saber do que ficar preocupado. Porque eu voltava menos rapidão. Uma mentira, né? Menos eu ia lá, buscava o que eu tinha que buscar rapidão. Ia pro pau já. E já voltava pra casa e usava lá dentro de casa. Já ficava leve. Ficava lá, eu ficava daquele jeito, mas tava lá perto dela. Não dava preocupar. O que antes eu usava, eu ficava fora, eu não usava em casa. Entendeu? Aí eu chegava de madrugada, amanhecendo o dia, 8 horas da manhã, não dormia. Ela cansou de passar a noite em claro. É louco. Entendeu? Bom, mas isso aí foi... Tá, 93. Vamos voltar a 93. Voltou, foi Figueirão, voltou no aniversário, talão de cheque. Isso, talão de cheque. Aí eu peguei e falei, vou lá na Vila Progresso. Vila Progresso, onde era, lá em Campo Grande, tinha uma zona chamada Xerri, uma zona chamada Soar, ficava tudo ali na Vila Progresso, Jardim Paulista e várias outras zonas, eu conhecia tudo. Falei, mãe, eu vou ali e já volto. Voltei, isso era um sábado, voltei na segunda-feira. Voltei na segunda-feira, com camisa tudo suada, tudo vida de ressaca ainda. Aí ela falou, você não vai voltar pra Bandeirante? Eu falei, vou, o Celso tá lá tirando leite, meu irmão, né? Falei, vou só uma dormida aqui, de tarde peguei o ônibus e fui. Cara, não tenho o que falar, assim. Não foi o que eu vivi, uma época diferente, que você podia andar sem ser... Medo de bandido, sem medo de bandido, de assalto, eu andava sozinho. Porque assim... Vamos supor que de casa lá, que era o centro da cidade de Campo Grande,
lá na Vila Progresso, vai dar mais ou menos uns 5 quilômetros. Olha. E eu tirava esse trecho a pé, chegava lá. Você era magrão então nesse tempo? Não, eu não tinha gordura. Você era forte então? Um cara de 105 quilos. Nossa, você era magro então. É, um cara. Você com 105. Quantos quilos você tem hoje? Eu tenho 135. Então você era um armário. É, puta que pariu. Então, eu tinha 105 quilos. Mas também quem que ia mexer com você? Não, e era um cara conhecido, era um cara ali no centro, era conhecido demais. Entendeu? E, rapaz, aquele centro tem história e muita história. Dessa época que eu morei no sítio, depois teve essa época que eu tive comércio, e aí, foi um intermédio quando eu conheci minha esposa, e isso vamos ter que contar aí em outro episódio, que é muita coisa que aconteceu. Mas eu estou dando ênfase para chegar passou 93, quando virou em 94, entrou uma outra campanha política, que é aquelas campanhas que duravam 6 meses. E aí já foi campanha para o Fernando Henrique, o ex-presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual. É a campanha que rolava grana mesmo. Rolava muito. E eu estava trabalhando na época para o senador Rachid Saldanha Derzi, que é pai do deputado Flávio Derzi, que eu falei no episódio. Árabe também. Árabe, descendente de libanês, da fronteira lá de Ponta Porã, da família Derzi. Vai falando. Vou dar uma conferida aqui, vou falar. Tudo bem. Casado com a dona de Virgem Coelho Derzi, que é irmã, que também de um cara que foi prefeito, que era o Lúdio Coelho. Mas essa campanha do Rachid, ela ficou marcada pelo trio do Rachidão, que ele pediu para vir um trio elétrico da Bahia e viajou o estado inteiro fazendo festas com esse trio, e aí ele apareceu. Ganhou, né? Hã? Não ganhou. Não acredito. Não ganhou, cara. Por incrível que pareça, ele não ganhou. Oi. Porque na época teve um conflito político e outra. Ele era de um partido, ele veio de uma base udenista. Ele era o DN? Ele era. Direita. É isso. É o centro, né? Não, é o centro. Mas não. O DN é Carlos Lacerda, né? Carlos Lacerda. Mas pesquisa aqui é Carlos Lacerda, vocês vão ver. Isso aqui é cultura. Ele veio da uma base udenista, mas foi nomeado pelo regime militar durante 2 vezes como senador. Ele foi 2 vezes senador nomeado e 1 vez senador eleito. Então, essa vez ele estava indo para a segunda reeleição. Ele já estava, são 4 vezes 8, 32. Ele ia fazer, se ele fosse eleito, ele ia pegar 32 anos de mandato. E ele já era idoso, muito idoso. Mas ele era um cara para frente, ele ajudava as pessoas, era um cara influente. E quem gostava do babado também, quem gosta. Política, filha, igual. Não, e assim, quem tinha conhecimento com ele era só chegar lá no escritório e falar, ó, senador, fulano de tal tá precisando disso, então nós vamos ver lá em Brasília, pá. Não, e a política precisa de verba tal, fulano, era político, e o não político, ele era um cara presente. E você quer dizer também acessível. Acessível ao povo, ele tinha um escritório que ele recebia o povo no escritório, cara. Hoje você não vê político fazendo mais isso. É verdade. Ele tinha um escritório fora de época de política para receber. Ele era próximo ao povo. Ele não era distante igual hoje. Não era. Só que o que aconteceu? Hoje o contato político é só isso. Mas não é no tete a tete. Exatamente. Nessa época de campanha, ele fechou com. Vamos dizer assim, houve uma traição, não foi uma traição. Ele uma traição. Não, a política tem. Mais tem. Uma traição que ele mudou de partido. Até meu avô passou isso. Ele saiu do pessoal que era os aliados dele e saiu candidato com a chapa contrária. E foi, como senador, ele... Para quem, você lembra? Lembro, ele saiu para... Era o PFL, candidato a governador. Do Maluf, Antônio Carlos Magalhães, Paulo Maluf. Isso, Paulo Maluf, exatamente. E ele saiu pelo PFL, junto com, na época, o governador, o candidato era o Pedro Pedrocian, que também não ganhou. Tá vivo, né? Hã? Tá vivo, né, Pedro Pedrocian? Não, Pedro Pedrocian não era mais, não, já morreu também. Já? O Pedro Pedrocian não era candidato. Famoso. Ele estava largando o mandato. Famoso. Isso, famoso. Ele foi governador Mato Grosso e Mato Grosso do Sul depois. Ele foi governador dos 2 estados. É o único que foi governador dos 2 estados. Entendeu? Foi governador do Mato Grosso inteiro e depois no Mato Grosso do Sul, depois de dividido. Entendeu? Ele vai ficar na história aí como o cara que governou os 2 estados. Entendeu? E era um cara assim que
conhecido por obras faraônicas, inclusive estudei num colégio que foi feito por ele, construído por ele, que chama-se Lúcio Martins Coelho, entendeu? E ele era um engenheiro, e ele gostava de fazer a engenharia. Ele era um malufão, então, da época? Não, porque o Maluf também era engenheiro. E ele era um engenheiro, mas, cara, as obras dele, por incrível que pareça, não dão problema, tá lá tudo de pé até hoje. Então, e eu tenho 53 anos, cara. Então foi bem feito. Tudo bem feito, entendeu? Então, assim, todo mundo tem defeitos e qualidades. Eu acredito que as qualidades... Não podemos julgar, concordo. As qualidades do Pedrocian foram as obras, os inícios das obras, depois foram terminadas por outros governadores, algumas foram terminadas por ele, mas ele foi um bom governador. O Wilson Barbosa Martins teve as qualidades dele, que foi mais direcionado ao povo, era um cara mais político, entendeu? Já era PMDB também, era um cara mais já ligado a... Ulisses Guimarães, Tancredo Neves, era essa turma aí. Era aquela oposição pelegona. Inclusive, quem ganhou nesse ano de 1994 foi o Wilson Barbosa Martins. Que ele foi o MDB, ele era do MDB. O senador Rames Tebet, pai da Simone Tebet, foi o cara que ganhou no lugar do Rachid. O Rachid era para ser o senador, e aí o Rames Tebet ganhou, porque ele estava junto com o Wilson, e ele ganhou. O apoio era mais forte. O apoio era mais forte, o apoio do povo. E assim, o Fernando Henrique, ele fechou um apoio com o PMDB. Ele casou. Como ele sempre, era um PSDB e fechou... Como era um PSDB e fechou com o PMDB ali no estado, então ele teve voto em... Michel Temer, que já comandava a Câmara. Isso, exatamente, o Michel Temer comandava a Câmara. E o Itamar Franco também. Itamar Franco era um cara que estava dando apoio também, porque ele era um... o Itamar Franco, ele ficou um tempo sem partido. Ninguém sabia que partido era o do Itamar Franco, porque ele era o vice do Collor, né? Sim. Então, o Collor era PRN, Partido da Renovação Nacional. Entendeu? Então, aí saiu o Collor e ele era PFL. O Itamar Franco. Veio o impeachment, entrou o Itamar. Isso, veio o impeachment. Aí ele saiu do PFL e ficou sem partido. E ficou num silêncio e foi administrando o Brasil. E ninguém sabia o que ele fazia. Ele foi o cara que mais administrou o Brasil em silêncio. Ninguém sabia o que ele fazia. Mas ele gostava do... De repente, o cara aparece com a URV. Que o ministro da Economia era FH. O FHC. Auxiliado pelo cara lá do Ceará, que é o... Esqueço o nome dele. Do Ceará? O Ciro Gomes. Ciro Gomes. Porque não era tão louco. Isso, ele fazia parte da mesma equipe. Ciro Gomes estava junto com o FHC na criação do ORV. Quando ele aparece com o ORV, todo mundo falou: o que é isso? Unidade real de valor e não sei o que, De repente criou aquele choque na cabeça do povo. Falou: agora nós vamos transformar isso para real, antes da campanha. Entendeu? De 94. Antes da campanha, quando transformou em real, que entrou aquilo, virou real. Real, o pessoal, o dólar. Rapaz, 1 por 1 não. R$1 valia mais do que $1. Pera aí. Exatamente. Para. R$1 valia mais que $1. Você chegava no Paraguai com 50 centavos, era o rei. Comprava uma lata de cerveja e saía. Eu me embriagava quando eu ia na fronteira da campanha. R$1. Você enchia, a Kombi tem 60 litros. Você enchia o tanque de uma Kombi de gasolina, e a gasolina sem adição de álcool na época, pura, boa. Gasolina pura, com R$20. Entendeu? O salário era R$72, o mínimo do primeiro ano do real. Oi. No segundo ano já foi para 120. Entendeu? Mas o real foi muito... A URV, cara, o Itamar Franco, ele teve a sacada e a jogada. Tanto que até hoje nós estamos com a mesma moeda, não precisou mudar de moeda. E você que acompanha tudo isso de perto, estou te chovendo numa olhada aqui. Aliás, não vou nem pedir a opinião dele, que convenhamos, foi o que preparou o Brasil para a vinda dos 8 anos de FH, né? Foi o que preparou o Brasil para a vida dos 8 anos de FH. E já falando já aqui que o FH também, ele preparou a vinda do
Lula. É. Ele ajudou a preparar. Vou falar uma verdade para você Pode sincera falar. hoje. Aham. Concordo. Exatamente. Gente, eu já... Política, gente, a gente acaba tendo a preferência da gente. Isso muda. Muda, claro que Não muda. é. Isso não é... Porque o fanatismo é ruim. Exatamente. Se você ficar só na direita, É. se você ficar só na esquerda... Não, o poder tem que mudar de mão para poder E a gente ser também tem que exercida a mudar. E a democracia. gente também tem que mudar. Tem que mudar de opinião. Me desculpa, também. mas a gente também tem que mudar. Tem que porque mudar. faz Outra bem. coisa, quando o poder fica na mão muito de uma pessoa só, acaba virando... Envenena. Vira um veneno. A pessoa Só se com a acha, cabeça, pessoa acha que Deus, vira um Deus. Deus. Exatamente. Mas isso está na mão do povo, e o povo... Tem que se pôr nesse papel tem que também. ser, o povo tem que se posicionar. Por isso que eu falo assim, o povo tem que pensar, bem ou mal, sempre tem que estar mudando de mão para que a democracia E a seja política exercida. não é boa nem ruim, é o que você faz dela. Exatamente, é o que você faz dela. O Só que que, eu ó, vou fazer na urna? Eu vou votar, mas o que é bom para mim? O que eu tenho que pensar? Sim. O que eu tenho que ver? Sim. O que vai acontecer para mim em 4 anos? Sim. Qual é a proposta? Proposta. Entendeu? Sim. Então, a análise não é o que o cara já fez, é o que ele ainda pode fazer. Sim. Quais são as condições no tempo que o cara fez e quais são as condições que ele tem em cima do que ele propõe. Mas peraí, Entendeu? só um detalhezinho. E tem muito mais coisa para falar sobre isso? Sobre isso não. Mas por esse episódio tem mais alguma coisa? Não, tá Não? tudo só por Tá- isso. tá dentro? Tá em... Mas sobre essa história da FH, uma consideração minha para fechar. Quem foi o candidato contra o Lula mesmo, apoiado pelo FH? O candidato contra o Lula, primeiro apoiado pelo FH, eu acho que foi o Geraldo Alckmin. Primeiro foi Em 2000. depois foi o Serra. Depois foi o Serra, em 2004. Vamos lá, gente, olha, e para você ver... Não, 2002, e depois o Serra em 2006. Isso. Para vocês verem, eram adversários ferrenhos. E hoje o Alckmin é vice do Lula. O PSDB foi pro cacete com o Dória, vamos ser sinceros. Exatamente. O Dória deu conta de pôr o PSDB no prego, o PSDB era o todo poderoso, ele deu conta de enfiar no bolso, expulsar o Alckmin pulou pro PSB, tava no fundo do poço, subiu para a alça do Lula, hoje está lá junto trabalhando, acho que fazendo até um belo trabalho. Sem querer puxar saco, mas... E é São Paulo, apesar de tudo, é São Paulo. Lógico, lá. é São Paulo representando. Isso, sendo representado. Mas eu vou falar uma real para você. Pesquisem a história do FHC com o Lula lá atrás, no tempo da esquerda panfletária. Até porque o FHC, ele é da escola, sim, e da esquerda de Sorbonne, da esquerda champanhe, da esquerda elite. Francesa. Elitizado, Não, mas eu não estou nem falando. Mas né? Ele era PhD, gente. É lógico. Não é um demérito, mas vamos lá. Vamos lá, o Lula esquerda proletária e o FHC esquerda caviar, esquerda burguesa. Perdão, mas né? Gente, o FH estava lá no viaduto do chá distribuindo papel com o Lula, estava isso, estava aquilo. O FHC nunca nem fez questão de mentir que ele não tinha flerte, apesar de neto de general. Isso. Ele precisou ir embora por causa do regime militar, ele nunca teve afinidade com a direita. Isso não, teve vários que foram embora por causa do regime militar. Não, mas ele nunca teve afinidade nem flerte. Não. Ele não era nem de centro, vamos dizer que ele era de esquerda. De esquerda, mas ele, por sigla partidária, considerava centro. Sim, isso, mas falando nos panos falando limpos, na realidade, claro, a afinidade pessoal dele era esquerda. E vou dizer uma coisa para vocês, gente. Olhem bem, mas sem anacronismo. Analisem a história do jeito que nós estamos conversando aqui, com sobriedade. Naquele momento, e o Lula, um grande persistente, né, político, que só tomava ferro, né? Apanhava que dava gosto, o Lula, né? toda a campanha só que ele apanhava, né? a primeira campanha do Lula para presidente... Foi aquela com o Maluf, com o Caiado, com todo mundo na primeira eleição. Exatamente. Foi Tancredo, Maluf... Não, essa foi eleição indireta. Na primeira eleição direta... ele estava no meio também, né? Não, ele não estava no meio. A primeira eleição direta era o Maluf contra o Tancredo. No colégio. Foi voto indireto no colégio eleitoral. No colégio. E o Tancredo ganhou e depois quem assumiu foi o Sarney. O Sarney.
Mas Depois aí veio quando foi o Collor na primeira eleição e o Lula direta, foi pro segundo turno. E o Lula foi pro segundo turno. Que a Globo ajudou o Collor, o Boni Conta aí. Isso. Boni Conta que ajudou a dar uma estragada nele, né? Porque ele era todo alinhado e tal, aquela coisa. Mas, gente, olhando para trás, naquela época, eu acho que o FHC olhou o Alckmin. Isso. Vamos olhar o Alckmin como ele é. Aqui o apelido dele era Picolé Chuchu, olhou aquilo. Olhava o Serra. E olhava o Lula que botava 1 milhão de negros numa guerra, ele punha numa guerra, 1 milhão de pessoas numa greve, ele punha os negros na mão. Isso. E sabendo que tudo esse pessoal, não estou falando nem bem nem mal, hein, gente, mas esse pessoal tinha aquela coisa com o Fidel Castro, né? Tinha. Não tinha um pouquinho? Não, tinha não, ainda tem. Tem, não tem? Uma coisinha assim? Tem com o Fidel agora, diz que tem com a China. Não, mas você entende o que eu quero dizer, isso, né? Tem, com o Nicolás Maduro. Não, mas o Fidel é o Fidel. O Fidel tomou Cuba daquele jeito. Basta ver o Poderoso Chefão, foi né? ajudado pelo Che, né? Sim. Pra poder tomar Cuba. E o Che morreu, deixou tudo pra ele. Che morreu na Bolívia. Sim. E tem aqui no canal falando do jeito que o Che morreu, tem um outro vídeo meu lá do comunista de Rolex. Isso. Eles gostaram do Rolex, tá? Rapaz, gostaram de uma professora, morreu por causa dela também. De uma professora? Isso, ele namorava uma professora na Bolívia e foi feito a casa de caboclo, porque o pessoal descobriu o caminho da professora para pegar ele e matar ele. Nossa senhora, entendeu? Não sabia. O pessoal seguiu a professora, que era amante dele. Meu Deus. E aí matou ele. Enfim, o FHC olhou aquela cena, eu acho, ele falou assim, olha, quer saber? Eu tenho que apoiar alguém, então eu vou apoiar alguém, eu vou ser companheiro, né? Isso. Ser companheiro. Mas basta você pegar a foto da transmissão, aliás, o vídeo da transmissão da faixa, que aquele sorriso dele não era amarelo, não, era sincero. Não é verdade. Não é? Vem cá, ganhou! Rapaz, é igual quando veio o impeachment da Dilma, alguém vai ficar até bravo comigo. Mas tem uma foto do Michel Temer olhando na TV, era vice dela, cara. Era o vice dela. Lógico. Ele olhando a TV assim. Mas se você se lembra bem, antes de rolar o processo de votação para o impeachment, o Temer já aparecia fazendo a propaganda e falando na propaganda dele que aquilo tudo estava sendo feito pelo Brasil, e ainda fazia assim, ó. Então, antes de rolar a votação para o impeachment, ele já se intitulava presidente da República. E árabe também, né? Inteligentíssimo. Isso, né? Nossa. Vou falar assim, todos... Nós eu admiro o povo árabe, o povo judeu. Nós temos um privilégio de ser o país que somos, assim, de ter essa miscigenação, de ter o sincretismo religioso de várias religiões. Eu acredito que aqui, por exemplo, árabes e judeus brigando lá no Oriente Médio. Triste demais. E aqui no Brasil, árabes e judeus convivendo em harmonia dentro do mesmo shopping. Eles podiam aprender com nós, né? Exatamente. Entendeu? Cara, vou falar uma coisa, gente, para finalizar minhas considerações finais. Essa coisa agora da guerra, tanto guerra da Ucrânia que... Pô, a Rússia já é gigantesca, precisa de ficar... Eu sei que é histórico e tal, mas vamos ser sinceros, gente. Sou da paz, acredito na paz, acredito na prevalência dos direitos humanos, do amor, da paz, da solução pacífica dos conflitos. Isso. Que é uma coisa mais triste, mais depressiva e mais demodê, mais brega, mais cafona, do que guerra em pleno século XXI, guerra, gente. Para ficar esse sofrimento, o povo tá morrendo de fome, tá passando frio, e você ainda precisa de uma guerra para acabar de desestabilizar o mundo? Ai, gente, faço votos nesse episódio aqui, que esses conflitos armados sejam resolvidos aí o mais rápido possível, e se Deus quiser, poupando o máximo de vidas. Exatamente. Agradeço a sua audiência, espero que vocês estejam conosco aí em mais esses montes de vídeo que a gente pretende gravar, e deixo para o Jorge fazer as considerações finais. Só agradecer a mais esse vídeo. O que foi falado aqui, a história um pouco da minha, que se confunde com a história do país, se confunde com um pouco da história de leis e de política, mas agradeço também um pouco pelas visualizações no vídeo que foi o piloto, o anterior, e gratidão a todos e muito obrigado.
Se Deus quiser, estaremos com vocês por um bom tempo. Tem muita coisa para contar, gente. Gratidão. Até a próxima, Jorge. Até a próxima, Lucas. Obrigado.